Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja mais uma vez bem-vindo ao meu canal e hoje a gente vamos ver sobre a questão da missão, porque nós estamos no mês de outubro, o mês das missões, e vamos partir do catecismo da Igreja Católica, nos seus números 849 a 856, que com o título A Missão é uma exigência da catolicidade da Igreja. Vamos lá. Começando, eu vou comentar aqui parágrafo por parágrafo desses 8 parágrafos do catecismo, tá bom? Número 849. O mandato missionário enviado por Deus às nações para ser sacramento universal à Igreja em virtude da exigência íntima de sua própria catolicidade, obedecendo à ordem do seu fundador, esforça-se para anunciar o Evangelho a todos os homens. Ide, portanto, fazei que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensinando a observar tudo quando eu vos ordenei. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso está lá em Mateus 28, 19 ao 20. Aqui já começa dizendo que esse mandato da missão é dado pelo nosso próprio fundador, Jesus Cristo, e a toda a Igreja. A origem e eco da missão, o mandato missionário que o Senhor tem em sua fonte íntima, o amor eterno da Santíssima Trindade. A Igreja peregrina é, por sua natureza missionária. Ela se origina na missão do Filho e da missão do Espírito Santo e o desígnio de Deus Pai. O fim último da missão não é outro senão fazer os homens participarem da comunhão que existe entre o Pai, o Filho e o seu Espírito de amor. Então, aqui o capítulo 850 vai falar que a missão nasce da vontade amorosa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, para que nós participamos de sua graça e podemos viver o seu amor. 851. O mandato missionário de amor de Deus por todos os homens, que a Igreja sempre tirou a obrigação e a força seu além missionário, pois o amor de Cristo nos impele. 2 Coríntios 5,14. Com efeito, Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer a salvação de todos pelo conhecimento da verdade. A salvação está na verdade. Eis que obedecem à noção do Espírito da verdade, já estão no caminho da salvação.
mas para a igreja, a quem essa verdade foi confiada, deve ir ao encontro do seu anseio, levando-lhe a mesma verdade. Ela tem de ser missionária, porque crer no projeto salvífico universal da salvação. Então, Deus quer que todos nós se salvem. E para salvar, ele envia seu filho envia a igreja. E é esse amor de Deus que nos impele. Já diz o 2 Coríntios 14, 5,14. Com efeito, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem à salvação. Então, é pelo amor que a igreja é impelida a ser missionária. Os caminhos das missões. O caminho da missão, o Espírito Santo é o protagonista da missão eclesial. Ele quem conduz a igreja pelo caminho da missão. Essa missão, no discurso da história, continua a desdobrar a missão do próprio Cristo, enviado a evangelizar os pobres. Eis porque a igreja, impelida pelo Espírito de Cristo, deve trilhar a mesma senda de Cristo. Isto é, o caminho da pobreza, da obediência, do serviço, da imolação de si até a morte, da qual ele saiu vencedor por sua ressurreição. Assim que o sangue dos mártires é uma semente de cristãos. Então, a igreja deve ser missionária. Aqui no final fala. E no começo do parágrafo 852, diz o seguinte: o Espírito é o protagonista de toda a missão. A nossa igreja é movida pelo Espírito Santo. Ela é guiada pelo Espírito Santo. Com esse protagonista, com esse guia, a igreja vem desenvolvendo, levando a palavra de Deus a todos os povos. É importante a gente ter isso em mente. O protagonista da missão não somos nós, mas sim o Espírito Santo de Deus. É ele que move a igreja e faz ela missionária. Sem o Espírito Santo, é impossível que a nossa missão possa dar certo. É só com o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que ilumina os nossos corações para a gente conseguir evangelizar e assim ter êxito no nosso apostolado missionário. Mas em sua peregrinação, não ignora a igreja quando se distancia entre si a mensagem que ela profere e a fraqueza humana aquela os quais o Evangelho foi confiado. Somente avançando pelo caminho da penitência e da renovação
e pela porta estreita da cruz, o povo de Deus pode estender o reino de Deus. Com efeito, assim como Cristo consumou sua obra redentora na pobreza e na perseguição, assim a igreja é chamada a seguir o mesmo caminho, a fim de comunicar aos homens o fruto da salvação. Então, sempre a igreja é perseguida, sempre ela tem esse aspecto da perseguição da cruz. Não se pode separar a cruz da missão. Não há missão sem a cruz. É uma frase muito recorrente. O céu é logo atrás do Calvário. Não tem como chegar ao céu sem o Calvário, sem a via dolorosa da cruz. Não tem como, não há mágica. Número 854. Por sua própria missão, a igreja caminha com a humanidade, experimenta no mundo a mesma sorte eterna, e como fenômeno da alma da sociedade humana, se renova em Cristo e transforma em família de Deus. Esforço missionário exige, pois a paciência começa pelo anúncio do Evangelho aos povos, os grupos que ainda não crentes em Cristo. Prossegue estabelecendo um caminho cristão que seja sinal da presença de Deus no mundo e na fundação da igreja local. Encaminha um processo de enculturação para encaminhar o Evangelho nas culturas dos povos. Não deixa de conhecer também o fracasso quanto os homens, sociedade e povos apenas gradualmente os destina penetrar assim o sumo plenitude católico. Aqui está dizendo que o Evangelho, por mais que a gente tenha força de vontade para evangelizar, muitas vezes a gente vai ter dificuldade. Vão ter pessoas que não vão aceitar o anúncio do Evangelho, vão ter povos que vão ignorar, vão pessoas que vão estar no começo atendendo ao chamado e depois vão se desviar. Isso é normal. Mas é preciso termos força de vontade para que a presença de Deus possa penetrar os seus corações, ou seja, que ao evangelizar, a pessoa possa ter um encontro pessoal com Cristo. É isso que faz, é isso que é o motor da missão da igreja. A missão da igreja, 855. A missão da igreja exige a força, sumo, unidade dos cristãos. Efetivamente, as divisões entre os cristãos impedem a igreja de realizar plenamente a catolicidade que lhe é própria naqueles filhos, embora lhe pertença pelo batismo
estão separados pela plena comunhão com elas. Não só isso, mas também para a própria igreja se torna tanto mais difícil exprimir na realidade de sua vida a plena catolicidade sobre todos os aspectos. Então, o que está dizendo esse capítulo? Que as divisões entre o cristianismo, né? Temos aí várias igrejas protestantes, temos aí outras formas de cristianismo que não é a Igreja Católica Apostólica Romana, a saber, as ortodoxas. Então, mas isso é uma dificuldade, porque quando a pessoa vai receber um anúncio, fala assim, mas por que tem tanta divisão? Por que essa briga? Por que rachadura? O inimigo rachou a igreja, dividiu o cristianismo, que era um só, e se dividiu. Mas, embora as divisões dos cristãos impedem a igreja de realizar plenamente a catolicidade que eles próprios naqueles filhos que, embora pertençam pelo batismo, estão separados. Ou seja, a pessoa é batizada em outra denominação com batismo válido, ele pertence à Igreja Católica, mesmo que ele não saiba que foi a Igreja Católica que Jesus deixou o mandato de evangelizar. Então, eles já pertencem à Igreja Católica, mas não estão em plena comunhão, porque não se submete ao Evangelho verdadeiro, ao Evangelho de Cristo. Então, aí cria-se essa dificuldade. São filhos rebeldes que não querem aceitar a verdade da sua mãe igreja. 858. A tarefa missionária implica num diálogo respeitoso com os que ainda não aceitam o Evangelho. Os fiéis podem dirigir o proveito para si mesmo desse diálogo, apresentando o conhecimento melhor de quando, na verdade, graça se achava entre as nações. Numa consagrada presença de Deus, se anuncia a boa nova aos que desconhecem. É pelo consolidar completa e levar a verdade também a Deus, difunde entre os homens, os povos, para purificá-los do erro e do mal, para a glória de Deus e a confusão do demônio e a fidelidade dos homens. Então, aqui termina falando que para a glória de Deus, glorificar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e a confusão do demônio, a fidelidade dos homens. Então, para a glória de Deus, confundir o demônio e a fidelidade dos homens. É necessário que a igreja seja missionária. Toda igreja é missionária e é o Espírito Santo que guia essa missão.
Estamos aí no meio da missão. Qual que é a nossa missão? De católicos, leigos, é evangelizar. Evangelizar no trabalho, evangelizar na família, evangelizar com os nossos atos, com, com aquilo que a gente tem nas mãos. Sobretudo, rezar para que o reino de Deus possa ser propagado em toda a terra. Que mais pessoas conheçam o Evangelho de Jesus Cristo e se possam se salvar. Obrigado por assistir esse vídeo e fique com Deus. Salve Maria e viva Cristo Rei.